Livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 23. Para Shaimor. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos Bene Israel e dize-lhes: Quando vieres à terra que eu vos dou e cortardes a sua ceifa, trareis ao sacerdote um homer das primícias da vossa ceifa, e movimentará o homer diante do Eterno, para que seja aceito em vosso favor. E no dia seguinte, ao primeiro dia festivo, o movimentará o sacerdote, e oferecereis, no dia da vossa movimentação do homer, um cordeiro sem defeito da idade de 1 ano, por oferta de elevação ao Eterno. E sua oblação será 2/10 de efa de flor de farinha de trigo, amassada no azeite, como oferta queimada ao Eterno, para ser aceito com agrado. E sua libação de vinho será a 4ª parte de 1 hin, e pão, farinha, feita de grãos de espigas verdes, torrada ao forno, e grãos verdes de cereais, não comereis até este mesmo dia, até trazerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. E contareis no dia seguinte ao primeiro festivo, o dia em que tiveres trazido o homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, e oferecereis oblação nova ao Eterno. De vossas habitações trareis 2 pães para serem movidos, de 2/10 partes de 1 efa, serão de flor de farinha de trigo, levedados se cozerão. São primícias ao Eterno, e oferecereis com pão 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano de idade, e 1 novilho e 2 carneiros. Serão por oferta de elevação ao Eterno, e sua oblação e suas libações serão como oferta queimada, para ser aceita com agrado diante do Eterno. E oferecereis um cabrito por oferta de pecado, e 2 cordeiros da idade de 1 ano por sacrifício de pazes, e movimentará o sacerdote o pão das primícias como oferta movida diante do Eterno. Os 2 cordeiros, santidade serão eles perante o Eterno para o sacerdote. E proclamareis nesse mesmo dia, e haverás para vós convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo em vossas habitações, pelas vossas gerações, e quando cortares a ceifa da vossa terra, não acabareis de cegar o canto do vosso campo, nem colhereis a respiga da vossa seiva, para o pobre e para o peregrino os deixarei, eu sou o Eterno vosso Deus. Baruch Hashem. Nós vemos aqui, meus queridos, né, a Torá vai falar sobre várias festas, aqui nesse capítulo Betzalel 23, vai falar primeiro sobre Shabat, depois vai falar sobre Pesach, depois vai falar sobre Bikurim, que é Shavuot, né? Vai falar sobre Rosh Hashanah, vai falar sobre Yom Kippur, vai falar sobre Sukkot, as 7 festas, né? Só que o Shavuot, ele vai estar conectado com Pesach, através da contagem do Homer. Então, nós fizemos até no dia de ontem, que foi o último dia da contagem de Homer, né? 49 dias, e hoje, ao anoitecer, entraria no 50º dia, que seria essa contagem a partir depois do primeiro Yom Tov de Pesach. Então, nós vamos ver, né, que nesse capítulo de Vaikra, o Eterno, né, estabeleceu na sua Torá, né, esse relato de todas as festas. Por quê? Para mostrar que existe uma conexão, Betzalel, uma com outra. E nós vamos ver uma conexão muito forte entre Pesach,
e Shavuot. Então, o que aconteceu nesses eventos? Né? Pessach foi a saída do povo do Egito, povo de Israel do Egito, ele saiu no Pessach. Então, nós temos uma festa para celebrar essa saída. É a festa da liberdade, é a festa da redenção, é a festa onde o Eterno manifestou seu braço forte, a sua mão estendida, todos os milagres, todos os deuses do Egito foram todos eles desmoralizados. Foi mostrado para todas as criaturas ali que não existe Deus maior do que o Deus de Israel. Ele tirou o povo de Israel do meio do Egito, passou pelo Mar Vermelho, abriu-se o mar, e durante esses 50 dias, nós vamos ver a libertação do povo e ele seguindo em direção ao Sinai, que justamente no 50º dia nós vamos ter uma celebração muito especial. Existe essa conexão. Então, como se fosse o Pessach, o início de uma redenção, e o Shavuot como se fosse um complemento, um objetivo, porque o povo de Israel ele foi tirado do Egito para ir para a terra de Israel. Esse era o objetivo, o objetivo final, né? No deslocamento, né? Num ponto, digamos assim, numa visão material, né? Um deslocamento físico. Esse era o objetivo. Tirar do Egito e colocar na terra prometida. Tirar do meio de uma opressão e colocar numa terra onde havia uma promessa. Mas para passar para essa promessa, existia uma parada obrigatória, que era o Sinai. Então, fisicamente, nós vamos ver esse objetivo. Espiritualmente, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que Deus tirou o povo de Israel das mãos de uma opressão, espiritualmente estava morto, sem nenhuma esperança, mas o Eterno deu a esperança. Então ele tirou das mãos de Faraó para tomar para si. O Eterno tomou o povo de Israel para si. Para o Eterno tomar para si o povo de Israel, ele tinha que casar. Então nós vamos ver, Betzalel, né, nossos sábios falando que o Sinai é um ponto de começo de um relacionamento, como se fosse um casamento. E a Torá seria a própria Ketubá. Isso é muito interessante. Então existe a necessidade, Betzalel, de parar, né, no Sinai. Não daria para o povo de Israel entrar em Eretz Israel sem receber a Torá, sem receber, né, essas revelações. E o Eterno se revelou no Egito, no meio de todas as nações. Agora, os Bnei Israel saem do Egito, trazem juntamente um misto de pessoas de outras nações. Nossos sábios dizem que veio juntamente com Israel representante de 70 nações e traz para o Sinai. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos refletir um pouquinho sobre essa conexão de redenção que o Eterno fez com o povo de Israel, tirando ele do Egito e agora trazendo e dando a lei, dando instruções para o povo de Israel. Vamos voltar ali no Bereshit, né? Quando Deus cria Adão e Havá, Adão e Eva, Deus, a partir dali, queria estabelecer, através desse primeiro casal, um povo santo, um povo, a palavra Kahal vai aparecer nos dias de Moisés, mas o Eterno já queria, né, ter
esse povo santo, eleger um povo santo, e seria a partir de Adão e Eva. Mas, né, as coisas saíram um pouco fora do trilho, não do controle de Deus, mas o homem andou em caminhos em que ele não deveria andar. E o que acontece? A partir daí, o Eterno vai preparar, então, aí uma linhagem para levar aí, né, o título de povo de Deus, né? A partir daí já começa a haver uma separação entre os filhos de Deus, né, e os filhos da rebeldia. Já começa ali, né, os filhos de Sete seguindo os preceitos de Deus, os filhos de Caim já começando uma desobediência. A partir dali já se vê nas escrituras a poligamia. Então, ali, a partir dali já começa, né, ser separado, vamos dizer assim, o bode das ovelhas, né? Começa a haver uma separação por causa do pecado que entrou. Então, o Eterno vai procurar pessoas para fazer um contrato de casamento. E na cultura judaica precisa, não é só o sentimento é muito importante entre um homem e uma mulher, mas na cultura judaica precisa ser acertado com o pai da noiva. Isso é muito importante. Tudo tem que ser no seu devido lugar. Então, Hashem aprove falar com o pai da noiva, um homem chamado Abraão. Faz um contrato com ele. Fala, ó, os teus descendentes, eu vou casar com eles. Traduzindo numa linguagem simbólica. Os irmãos estão me entendendo, né? Eu vou casar, né, com os teus descendentes. Então, a partir daí, Deus escolhe Abraão, faz um contrato com ele, um contrato de sangue. Abraão faz lá aqueles animais que partem no meio, todo aquele contrato mesmo. Então, o Eterno escolhe Abraão, fecha o contrato com o pai da noiva. A noiva nem havia nascido ainda. E nós vamos ir no Har Sinai, ali chegando, né, esse período do casamento. A palavra Shavuot está conectada com esse casamento. A palavra Shavuot deriva da palavra Shavuot. Shavuot quer dizer juramento. Ou seja, e Shavuot é plural. Ou seja, houve juramentos ali no Har Sinai. O Eterno dizendo que ele seria o seu Deus, o juramento do Eterno, e que os profetas vão dizer, Jeremias vai dizer, que enquanto houver céu e terra, Israel jamais deixará de ser o seu povo. E o povo também fez juramento. Faremos e ouviremos. Eles se anteciparam, a alegria era tão grande, né? Por ser escolhido, por ser o povo escolhido dentre tantas nações, foram escolhidos. A menor das nações, a mais pequena, né, cujo pai era Abraão, o casal não conseguia ter filhos. Então o Eterno foi, através de milagres, né, fazendo com que esse povo viesse à luz para que houvesse um casamento. Agora, qual o grande propósito desse casamento? Será que era só para os noivos estarem lá na sua residência? Não. O propósito era que essa noiva fosse luz para todas as nações. O propósito de Hashem, quando Hashem liberta Israel do Egito, ele traz 70 nações. É por isso que Shavuot também é a festa das nações, a festa dos prosélitos. Tanto é que em Shavuot costume ler o livro de Ruth. Alguns vão dizer, porque era a época da colheita, coincidia com Shavuot. Mas é muito mais do que isso. É aquele que não é judeu adentrando a fé, né? Adentrando o povo judeu, né? Como Ruth disse para a sua sogra, o teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Esse foi o grande projeto de Hashem. Não foi isolar uma noiva, mas usar uma noiva para atrair as demais, porque ele quer ter um relacionamento com todos os seres humanos. Ele quer resgatar todos os seres humanos. Ele escolhe Israel para que Israel seja o mensageiro
que leve essa mensagem de um Deus de amor, que quer resgatar cada ser humano. Essa é a grande mensagem do Shavuot. É ser luz, é você receber algo poderoso do Eterno, que é a sua palavra, para que você possa ser cheio daquele poder e possa repartir com todas as nações. Quando Israel deixa de cumprir o seu propósito, quando Israel se isola, o Eterno manda eles para as nações. E mesmo eles, sem querer, acabam sendo luz, acabam atraindo várias pessoas. Nós vemos hoje, em pleno século XXI, né, as pessoas procurando o judaísmo, as pessoas procurando saber o que é Torá, as pessoas, seja através de livro, de internet, ou através de algum amigo, enfim, as pessoas estão ouvindo sobre Torá, estão ouvindo sobre, né, todas as façanhas que o Eterno fez e que o Eterno continua ainda fazendo. Então, tudo isso se tornou luz. E nós vamos ver, né, vamos dizer assim, o mais ilustre judeu, que é o nosso Messias, ele espalhou de uma forma, né, tremenda a palavra do Eterno. Ele espalhou para as nações começaram a receber na sua forma, nas suas culturas, né? Mas essa mensagem, ela está o quê? Ela está entrando em plenitude, como o apóstolo Paulo fala, que quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Então, para que o poder do alto desça, para que a palavra seja revelada, era preciso que Israel estivesse com as nações. Se não estivesse com as nações, estaria faltando algo. Com certeza, Betzalel, é o propósito do povo de Israel. O Eterno não separou Israel, né, para que seja o único povo. Não, separou Israel para ser uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. O reino aludindo a Mashiach, né? E a sacerdotal aludindo a Mashiach. De Israel viria Mashiach, mas só que não somente isso. Israel gera Mashiach, de Israel vem Mashiach, a própria nação, ela também tem a sua identidade, né, de sacerdócio e também de reinado. Né? Quando os Bnei Israel saíram do Egito, eles trouxeram esse misto de pessoas. Como o Betzalel mesmo falou, né? Se Israel estivesse só no Sinai, estaria faltando. No Sinai, o Eterno separou o Sinai justamente num lugar desértico. Que a Torá poderia ter vindo no Monte Sião, o centro do mundo, onde foi construído o Beit HaMikdash, onde o próprio Avraham Avinu iria sacrificar Isaac, onde Jacó viu a escada, os anjos subindo e descendo. Poderia ser lá, onde Shlomo construiu o Beit HaMikdash, um lugar que o Eterno escolheu, no centro de Israel, no Monte Moriá, lugar... Não, o Eterno separou um monte baixinho, que o Sinai não é um monte alto, né? Um monte baixo, seja ele ou na península do Sinai, ou então, como é mais provável, ali na Jordânia ou ali na Arábia Saudita, né? Existem alguns estudos que dizem que o Sinai não é ali onde as pessoas vão visitar, ali na Península do Sinai, e sim do lado de lá do Golfo, né? E aquele Golfo que é o lugar onde eles passaram, né? Onde o mar se abriu. O Eterno separou uma terra seca. O Eterno separou uma terra onde não dava nada. Uma terra onde não tinha dono. Justamente para mostrar para nós que a Torá foi dada para todas as nações, Betzalel.
Se tivesse sido em Israel, não, foi dado para o povo de Israel. Então nós não precisamos cumprir a lei. Não precisamos cumprir a Torá. Não, ele deu nos deserto. É lógico que existem mandamentos para sacerdotes, para a mulher, outros para o homem, né? O dos 613 não é para todo mundo. Existem mandamentos específicos para os Bnei Israel, mas também existem mandamentos para todas as nações. Israel cumpre o seu propósito de existência, trazendo essas nações para o Sinai, para receber a Torá. E ali, Betzalel, né, nós vamos ver que a tradição judaica, é muito interessante isso, a tradição judaica diz que todo mundo ouviu em sua própria idioma. Então, tinha o etíope lá no Egito, que saiu junto com os Bnei Israel do Egito, e ele escutou o Eterno falando em etíope. Aquele escravo grego que estava lá também escutou em grego. É interessante isso. A tradição diz, não está escrito na Torá, mas só que existe um link muito grande, porque nesse mesmo dia, né, nessa mesma festa, quando a gente vai ver na época de Yeshua, os Talmidim de Yeshua, que estavam cumprindo também essa festa, Betzalel, e eles estavam ouvindo também cada um falar em seu idioma. A tradição diz, não está na Torá, né, escrita, a tradição diz que todos aqueles que estavam no Monte Sinai ouviram cada um em sua voz. Né? Parece que é uma cópia, né? Se fosse ao contrário, estavam falando, não, estão copiando, o Brit Hadashah está copiando. Não. A tradição diz que cada um ouviu em sua voz. A Brit Hadashah está escrito e cada um escutou em seu idioma. É uma festa, justamente, é uma festa para as nações. Nós lemos Ruth, lemos o livro de Ruth, e Ruth, ela é o protótipo do convertido, né? Sincero, aquele que tinha a possibilidade de ficar na sua terra, voltar para os seus pais. Ruth tinha essa possibilidade, como a outra mulher que casou com o irmão, né, do seu marido, que ficou em Moab. Ruth não. Ela falou, insistiu, não, eu vou. Seu Deus é o meu Deus. Seu povo é meu povo. Mesmo que eu sofra, eu vou. Eu prefiro, né? Isso aqui é a visão daquele que prefere o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É interessante, eu acho, Maurício. Voltando um pouquinho sobre a grande experiência ali dos Bnei Israel lá, né, no pé da montanha do Sinai. Na tradução, a nossa tradução ali vai dizer que houve raios, trovões, relâmpagos, barulho, mas a gente olhando traduzindo ali ao pé da letra ali, fala que os filhos de Israel viram as vozes, viram as tochas. E o comentário rabínico sobre isso, que vem trazendo sobre a tradição, é que vozes eram essas? Os nossos sábios vão dizer que o Eterno tem uma voz. A voz do Eterno é uma. Mas que quando ele fala, ela vem e ela se divide em 7 vozes. O comentário rabínico fala isso. Ela se divide em 7 vozes. E quando ela chega no cume do monte, os Bnei Israel e as nações estão vendo tudo aquilo ali. E ela se divide em 70 vozes. Ou seja, cada nação ali que estava presente conseguiu entender a palavra de Deus no seu próprio idioma. Um milagre. Eles viram tochas como flâmulas de fogo. E olha que interessante. Na época que Yeshua vem, isso se repete. Yeshua faz todo o seu trabalho aqui
ressuscita, e Yeshua fala sobre o Shavuot. Ele ficou 40 dias, já estava na contagem, porque quando ele ressuscita, ele passa o Pessa, passa o Shabat, ele ressuscita, começa o primeiro dia da semana, já está na contagem no Homer. A Brita Shach diz que ele ficou 40 dias entre os homens. E no final de 40 dias ele falou: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E olha que interessante, Isaías vai falar isso, que a palavra de Deus sairá de Sião, né? A Torá sairá de Jerusalém. Ou seja, era como se fosse uma grande comemoração da grande obra de Yeshua, se repetindo algo grandioso no primeiro Pentecostes, no primeiro Shavuot, repetindo lá em Atos 2, ou seja, selando realmente que o Filho de Deus passou por essa terra. Os judeus que vieram de várias nações, que estavam na Galut, vieram para essa festa, que era uma das 3 festas de peregrinação, que os judeus tinham que vir, mesmo que estivesse longe, nem que mandasse um representante da família, mas tinham que vir. Eles vinham em caravanas, vinham em comboios, trazendo as primícias em carros de boi. Era uma festa de grande alegria. E quando eles chegaram ali, isso que eu falei para vocês sobre a tradição judaica, como o Maurício falou, eles estavam cansados de ouvir isso. Quando eles chegam em Jerusalém, e Atos 2, como está descrito, eles contemplam aquilo, em Shavuot, aquele mover, aquelas línguas que aquele não entendia, mas aquele conseguiu entender, né? Um não entendia, o outro entendia. Quem não entendia falava: tá bêbado, tá cheio de vinho. O outro falava: não, mas ele tá falando na minha língua materna. Ou seja, recordou o Sinai, o primeiro Shavuot que o Eterno, né, deu a sua palavra. Então, olha que interessante, mais uma confirmação da messianidade de Yeshua. Esse evento que está registrado em Atos 2, esse evento que veio para trazer poder para os discípulos. Poder para quê, meus irmãos? Para ser grandes? Para ser ilustres? Não, poder para enfrentar a espada que estava no pescoço deles, a perseguição a ponto de ser mortos por não negar essa verdade, que o Filho de Deus, o Mashiach, esteve entre eles. Eles não negaram essa mensagem. Eles precisariam de um poder para prosseguir, para que essa mensagem fosse para as nações. E esse sempre foi o intuito de Deus. Os 12 agora vão levar a mensagem, em especial um, vai levar a mensagem além das fronteiras de Israel. Por quê? Porque o Pentecoste, o Shavuot, é exatamente isso. É Deus entregando a sua Torá, não só para Israel. Israel é o guardião. Israel é o tutor. Mas as nações têm que estar presentes. É por isso que os judeus estavam em vários países, vivendo em várias culturas, guardando as tradições, e quando vieram para Jerusalém naquele dia, foram surpreendidos. E Pedro, né, levantou a sua voz, e naquele dia 3.000 judeus reconheceram que aquele jovem rabino era o Messias, que o povo de Deus havia tão esperado. O Messias esteve entre os homens há pouco tempo. Baruch Hashem por isso. Então é maravilhoso fazer essa conexão, e justamente quando Yeshua sai de cena aqui da terra, ele passa toda a missão para os seus discípulos, para os seus seguidores, e eles agora, com todo aquele poder, com toda aquela glória de Hashem, eles viraram gigantes para enfrentar o mundo romano, o mundo que ameaçava eles constantemente de morte, e eles levaram essa mensagem e chegou até os nossos dias. Baruch Hashem. A gente vê como as coisas se repetem, Betzalel, né? A história do povo de Israel é sempre um ciclo
as alianças, elas são a mesma aliança, mas só que ela se fortifica, ela se multiplica, ela toma novas dimensões, né? Por que, né, a gente pergunta por que o Ruach HaKodesh, essa manifestação do Ruach HaKodesh, foi dada justamente na festa de Shavuot? Porque existe uma conexão forte, assim como o Mashiach Yeshua, né, morreu e ressuscitou em Pessah, que houve uma retirada, né, houve uma libertação, houve uma redenção muito forte na época de Moshe Rabbeinu. O Eterno tirou o povo de Israel do Egito. Eles estavam como escravos, oprimidos, só tinham a esperança de um dia o Eterno libertá-los, porque existia a promessa. E eles clamavam, porque o texto diz, e o Bnei Israel clamaram ao Eterno, e o Eterno escutou a voz dos Bnei Israel e lembrou da promessa. E o texto diz que ele desceu, como se o Eterno tivesse descido, mas não, é uma forma de linguagem, e o Eterno, ele abriu seus olhos, eles estavam junto, houve a presença do Eterno junto com os Bnei Israel, ali clamando, por causa da esperança, e o Eterno tirou o povo de Israel, libertou o povo de Israel. Em Yeshua, houve a mesma coisa. O povo de Israel clamando pelo Mashiach. Na época dos Macabeus, eles acreditavam que o Mashiach viria naquela época, queria livrá-los da opressão romana, primeiro o grego, depois os romanos. Clamaram, na época de Yeshua, era uma expectativa messiânica muito grande. E Deus mandou Mashiach para libertar o povo de Israel, mas não libertar fisicamente, mas num nível superior, num nível espiritual. E está entrando o quê? Nação também, Betzalel. Não é só nos Bnei Israel, não. Yeshua vem, quando Yeshua vem, ele abre a cortina, é aberta, não somente para os Bnei Israel, é uma liberdade espiritual mais profunda. É um ciclo, e é justamente em Pessah. Então existe a redenção em Yeshua, naquele momento de Pessah. Ele morre e ressuscita. Os Bnei Israel, muitos Bnei Israel, filhos de Israel, eles creram em Yeshua. Creram e seguiam. Eles viram. Creram. E Shavuot está ligado com Pessah. Assim como os Bnei Israel receberam a Torá no Monte Sinai, assim como existia a necessidade de eles terem algo, como o Betzalel falou, que é algo que irá trazer o poder para eles continuarem a sua caminhada. Como eles iriam entrar em Eretz Israel, Betzalel, sem a Torá? Como é que eles iriam ter as leis da agricultura, as leis inclusive de guerra? Como é que eles iam ter as leis de casamento, leis de kashrut? Eles tinham algumas leis orais, mas eles precisavam de uma constituição. A Torá é a constituição do povo de Deus. A Torá é a constituição do milênio, meus ahim. Nós vamos ter a Torá, nós vamos seguir a Torá no milênio. Em Zacarias 12 diz que aquela nação que não vier para Jerusalém para cumprir a festa de Sukkot, não haverá chuva. Se tem Sukkot, vai ter Shabat, vai ter Shavuot, vai ter tudo. A Torá é a vontade do Eterno. Eles precisavam da Torá para entrar em Eretz. E quando chega Yeshua,
a mesma aliança entra num nível espiritual mais elevado. Se em Peça entra num nível espiritual mais elevado, necessariamente precisamos de uma elevação no Shavuot. E essa elevação é o quê? É o Ruach HaKodesh. No Sinai recebemos a Torá. Em Shavuot recebemos o Ruach HaKodesh. Mas não quando vem o Ruach HaKodesh, vamos jogar fora a Torá de forma nenhuma. O Ruach HaKodesh vem justamente para nos ensinar mais profundamente a própria Torá. Assim como Deus nos tira do Egito, Ele quer nos tirar fisicamente do Egito, Ele também quer nos tirar espiritualmente de uma opressão. Assim como Deus nos deu a Torá, Ele também quer nos dar a verdadeira interpretação, o poder, não somente de interpretar a Torá, interpretar a vontade de Deus, colocar em prática a vontade de Deus, mas também deixar que nós sejamos o templo do Ruach HaKodesh, onde os milagres que Yeshua fez, porque o Ruach HaKodesh estava sobre ele, a plenitude do Ruach HaKodesh estava sobre Mashiach, nós temos um pouquinho. Nós temos um pouquinho, foi nos dado isso. Onde a gente pode orar e a pessoa pode ser curada. Onde a gente pode orar e o Eterno nos usar como vasos, né? Como instrumentos do seu poder. Nós temos que dar valor a isso, meus irmãos. A festa de Shavuot vai nos dar esse entendimento, não somente do recebimento da Torá, mas também o poder de sermos instrumentos de Deus, mas de uma forma, num nível, né, sem querer ser presunçoso, mas é a realidade. Nós estamos num nível de aliança superior. Nós estamos num nível de aliança que o intermediário não é o Cordeiro, é o próprio Mashiach, é o próprio Filho de Deus. O Ruach HaKodesh foi nos dado. Anterior a Yeshua, era dado eventualmente a um profeta, a um mestre. Nós temos isso o tempo todo. Nós temos que dar valor a essas coisas e deixar Deus nos usar. É interessante nós analisarmos o primeiro Shavuot no Har Sinai e relacionarmos ele com o Shavuot que Yeshua falou para os discípulos: esperai até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias antes ele falou isso, e aconteceu. Qual é a conexão entre o primeiro Shavuot e o Shavuot que aconteceu 2000 anos atrás? O primeiro Shavuot, o Eterno deu a Torá e ele escreve em tábuas de pedra. O elemento ali, o elemento que é o intermediário, é Moshe, o profeta mais elevado, chamado de pai dos profetas. Depois dele e antes dele. O grande homem de Deus. Então, ele é o intermediário. Para selar essa aliança, trazem um animal kasher. Cortam a sua jugular, derramam numa bacia o sangue, com uma vara, com um pau de cedro, que é colocado no isopo, mergulha aquele sopo, que é uma planta esponjosa, mergulha aquele sopo naquela bandeja com aquele vaso de barro com o sangue do animal, e eles jogam nas tábuas do mandamento, e Moisés, a Torá fala que asperge no povo 7 vezes. E Moisés fala: esse é o sangue da aliança. Meus irmãos, o que acontece nos dias de Yeshua é algo fantástico. É algo que os nossos irmãos judeus,
que as escamas estão caindo, Deus está tirando as escamas, Baruch Hashem. eles ficam maravilhados, eles ficam pensando, como que eu não vi isso? Agora, não é um animal que é usado o sangue para essa aliança, mas é do próprio intermediário, aquele que vai ser o legislador, que vai trazer a palavra de Deus, que vai ser o intermediário. Na primeira aliança, Moshe. Mas na aliança de Yeshua, a segunda aliança, ou aliança renovada, essa aliança que Yeshua traz, envolvendo a palavra vindo do alto, que caiu em Shavuot, mas antes ele faz o que? A preparação. Ele, com seu sangue, ele sela um pacto. Sela o pacto para que a Torá que Yeshua traz, que é a Torá viva. E os nossos sábios falam, nós temos a Torá oral, nós temos a Torá escrita, que foi trazida em tábuas de pedra, e nós temos a Torá viva. Os nossos sábios vivem dizendo isso. Torá Rai. Mashiach trará a Torá Rai, a Torá viva. Estava naqueles dias, andando entre homens simples, entre doutores, estava lá essa Torá viva. Então, olha que interessante. E os profetas, como Deus falou na própria boca do profeta, que ele antes de fazer algo, ele revelaria através dos seus profetas. O que Jeremias falou? Eis que vem dias, assim diz o Senhor, que farei uma aliança renovada, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O povo de Israel está no centro. Fareis uma aliança com eles, mas dessa vez não como foi feito com seus pais, escrita em tábuas de pedra, mas desta vez imprimida na sua mente e escrita no seu coração. Naquele dia desceu uma Torá invisível, Pastor Maurício. Uma Torá que impregnou na mente daquelas pessoas e no coração. Essa Torá que está na nossa mente, que está no nosso coração, que é uma Torá, vamos dizer assim, mais sublime. Por que mais sublime? Abriu o entendimento, né, Bezalel? Porque Yeshua trouxe toda a revelação da que foi dada no Sinai. É a mesma? Porém, Yeshua traz a vida, porque ali estava em tábuas. Então, eu queria saber algo, estava escrito ali. As regras. Mas quando Yeshua traz, ele fala, como que está escrito? Traga tantos por cento. O que Yeshua falou? Dê a sua vida. Quando está escrito lá, né? Se adulterares, isso é um pecado grave a ponto de morrer? Eu vos digo, se você olhar indevido para uma mulher, você já adulterou. Então, essa Torá nos trouxe mais responsabilidade. Ao contrário do que muitos falam, que nos isenta de responsabilidade, ao contrário. Ao contrário. Ela nos fez enxergar o que estava em oculto nas tábuas de pedra. Ela fez enxergar a plenitude que estava nas pedras. Deu a profundidade. A profundidade. Yeshua veio e falou, está aqui a Torá Rai. Estava oculta na Torá que foi dada escrita. Ele traz toda essa revelação e fala, e os discípulos, Senhor, mas então, quem pode herdar o reino dos céus? E Yeshua fala, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, é milagre, né, Hashem vem trazer essa palavra, apesar da nossa natureza caída, nós, se abrimos o nosso coração, se nós se voltarmos para Deus em arrependimento, Ele vai cravar suas palavras no nosso coração, vai imprimir nas nossas mentes essa aliança que Yeshua trouxe há 2000 anos atrás, selado com seu próprio sangue e aspergido sobre nós, que é o sangue da aliança, é o sangue que ele vai selar esse pacto, como um sangue foi usado na primeira aliança, na segunda aliança deveria ser o quê? Um sangue mais elevado, não de animais agora, mas do próprio Messias. E uma vez por todas, né, Bezalel? Uma vez por todas. Hebreus vai destrinchar toda a obra expiatória do Mashiach, a obra de sacerdote, a obra de servo, vai destrinchar e falar tudo a respeito sobre essa grande obra, e exatamente, né, nós falamos hoje sobre o Shavuot,
né, vai ter relação direta com isso, que é a aliança. A aliança vem através da palavra, vem através do sangue, vem através da palavra, estão conectadas, estão intimamente ligadas. Não adianta você ter só uma aliança com Yeshua, mas eu desprezar a Torá. Ou seja, eu estou desprezando toda a aliança. Mas quando eu tenho o sangue e a Torá, isso sela um pacto da nova aliança, que é imprimir na nossa mente e colocá-la no nosso coração. Baruch Hashem. Nós vamos ver isso claramente, meus amigos, que quando o Betzalel está falando sobre essa aliança renovada, né, sequência, aquilo que a gente começou a falar sobre uma renovação, né, nessas alianças, né, que na verdade é a mesma aliança, mas ela toma uma dimensão superior. Nós vamos ver que a base, ela continua, né? Por exemplo, a Torá, ela continua. Agora vem o quê? O Ruach HaKodesh. Então, se conecta essas duas coisas. Existe a liberdade física, como eu falei, e existe a liberdade espiritual. Lá em Mitzrayim, quando foi libertado, também houve uma liberdade espiritual. Sim, houve, né? Começaram a cultuar o único Deus, né? Só que existia templo, existia Mishkan, existiam algumas restrições que hoje não existem mais. O véu do templo foi rasgado. Se não houvesse, se isso fosse descartado, vamos descartar a Torá, vamos descartar templo, vamos descartar tudo. Nós estamos esperando Mashiach, que, segundo as profecias, vai trazer um templo, o templo celeste. Moshe Rabbeinu viu o templo celeste. E esse templo celeste é um templo eterno. E é o templo de quem? De Mashiach Yeshua. Então nós vamos ter um templo onde existia sacrifícios paliativos, ou seja, aqueles sacrifícios eram até que venha Mashiach. Quando vier o original, aquele já não vai ter mais serventia, no sentido de que ele foi utilizado até aquele momento, mas o templo continua, o sacrifício continua, só o animal que sai. O templo continua. Vamos ter o templo celeste. Aquele templo foi destruído, o Eterno permitiu isso. Agora, na volta de Mashiach, virá o templo que Moshe viu no céu. A nova Jerusalém, em Itgalut, que é Apocalipse, ela virá do céu. O Mashiach será o sacerdote e o rei. Nós vamos ter a ordem de Melquitzedek. Segundo o autor de Hebreus, diz que é superior. Porque Avraham Avinu deu o dízimo para Melquitzedek. Meus irmãos, para finalizar, nós chegamos aí 10 horas, né? Shavuot. Shavuot é essa festa maravilhosa, Betzalel, onde nós celebramos tanto a outorga da Torá, como também essa grande dádiva, a dádiva do Ruach HaKodesh no nosso meio. Essa dádiva de fazer de nós um templo do Ruach HaKodesh, porque Yeshua, em seu sacrifício, superior ao sacrifício de animais, ele é feito uma vez só, nos possibilitou uma justificação, diante de Deus, nos colocou dentro da aliança, trouxe as nações. Shavuot é uma festa de nações, é uma festa de redenção de nações, é uma festa de luz da Torá, de luz de revelação. O Eterno não somente nos justificou, mas também nos ensina a vontade dele, e nós temos que andar em santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Baruch Hashem. Então, que essa festa, meus achim, possamos refletir bastante sobre essa revelação que o Eterno nos deu a Betzalel. Só para deixar minha última palavra aqui também,
festa de Shavuot, envolvendo as nações, envolvendo os gentios, envolvendo o povo que simboliza Ruth, que vem lá de terras estrangeiras, ouve sobre a Torá e fala para Bnei Israel, o teu povo, falou para a sogra, o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Se eu perguntasse para alguém aqui, tem alguém aqui nessa sala que foi circuncidado ao 8º dia? Não sei se vai ter alguém, eu acredito que não. Nós estamos aqui em Shavuot. Nós que viemos das nações, falando de Torá, relembrando essa festa. Porque um segundo Shavuot foi estabelecido por Hashem através de Yeshua. E conseguiu alcançar a mim, ao Rosh Maurício, a cada um dos Ahim que estão aqui nessa sala, nessa noite festiva de Shavuot, fomos alcançados pelo milagre de Hashem, Baruch Hashem, pelas obras do Mashiach. Se nós estamos aqui, é por causa dele. Mesmo que contaram uma história que não era a história dele. Baruch Hashem, o Eterno tem propósito em tudo. Nada foge do controle do Eterno. E, meus irmãos, a Shavuot é tão conectado com as nações que, reparem, depois de Atos 2, os gentios começaram a entrar em massa. Começaram a querer entrar, a reconhecer o Messias de Israel. Não era o Messias deles. Paulo fala que o Messias é de Israel, os patriarcas é de Israel, o serviço é de Israel, as promessas, as alianças, não era para nós. Mas o Eterno estendeu a sua mão poderosa para todas as nações. Por isso nós estamos aqui hoje. Por isso nós estamos estudando Shavuot, a festa dedicada também às nações, a entrada das nações. E depois de Atos 2, depois que aconteceu esse grande Shavuot, o segundo grande Shavuot, agora com a pessoa do Messias, a Torá Rai, né? Uma grande massa de gentios em que os próprios discípulos precisaram fazer ali uma reunião, precisaram fazer um concílio para dizer o que nós vamos fazer. Não era 1, 2, 3, 10. Aquilo virou uma multidão. É uma multidão. Eles nunca tinham visto isso antes. Depois do Pentecostes. Ligado com as nações. E depois eles tiveram que dar regras, porque nós temos que dar uma base para eles começarem a estudar a Torá. E a partir dali, conforme eles vão procedendo, conforme eles vão entrando no processo, Tiago dá até a instrução. Depois, que tiver mais habituado, vai à sinagoga, onde a Torá é pregada todo o Shabat. Se eles tivessem seguido essa orientação, né, ali é base. Ao contrário do que, infelizmente, muitos falam, que é o final, o teto, não é o final. Aquelas instruções que Jacó e os discípulos fazem para os gentios é só a base, é só o começo para você decolar aí na sua fé, aprender, crescer e aprender, né? Aprender com o povo judeu, aprender com a Torá, né? Como nós estamos passando hoje essa festa de Shavuot, né? Nós que viemos das nações, isso é profecia, meus irmãos. Isso é profecia porque os gentios têm que ser alcançados, eles têm que entrarem na plenitude para que todo Israel seja salvo, para que Mashiach volte. E Mashiach, quando vem a primeira vez, ele vem montado num jumento. E jumento é símbolo de paz. É por isso que os discípulos, eles acabaram não entendendo a obra do Mashiach até ele ressuscitar. Muitos pensaram, não é o Messias, se enganamos com ele. Era muito sábio, fazia muitos milagres, era até um profeta, mas não é o Messias, ele morreu. O Messias, tanto é que quando Yeshua aparece, eles perguntam, quando que o reino será estabelecido a Israel? E Yeshua fala, não compete a vocês entender os tempos.
mas tudo acontecerá no seu tempo. Então, agora, quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 21, Yeshua, montado num cavalo branco, com as suas vestes adornadas e uma espada assim da sua boca. A tradição judaica diz que todo rei, ele tem que entrar num jumentinho, que é símbolo de paz, símbolo de humildade. Então, na primeira vinda de Yeshua, ele entra num jumentinho. Ele vem em paz. Acusam ele indevidamente, que ele fala? Vocês dizem. Não pediu advogado, não pediu proteção a Roma, não pediu proteção aos amigos, que tinha ele, alguns amigos do Sinédrio, não. Que tudo seja feito. Mas em Apocalipse 21 fala que ele vem no cavalo branco. E a tradição judaica diz que quando um rei montava em seu cavalo, é porque ele ia para a guerra. E quando ele vem com a espada na boca, como diz Apocalipse 21, ele vem para guerrear. Ele vem para tomar o reino e restabelecer o reino para Israel, e as nações que se ajuntaram com Israel reinarão com o Messias durante 1000 anos. Que o Eterno vos abençoe, meus irmãos. Um bom Shavuot a todos. Pode, Maurício. Sameia, vamos finalizar com uma oração. Agradeço aí a presença de todos os afim.